e o Rony pela esquerda, que inclusive falou sobre o adversário de logo mais. Vamos ouvir. Quando se trata de um mata-mata, de um jogo que você pode ser eliminado, então você tem que focar ainda mais, porque nesses jogos aí a gente não pode ser surpreendido. Quando se trata de eliminação, então entrar todo mundo ligado, todo mundo concentrado para isso aí com a vitória, que é o mais importante. Fala, massa atleticana, trazendo um corte bem legal pra vocês aí, primeiro do Globo Esporte, falando muito desse jogo de mais tarde, trazendo a escalação sim, e uma matéria bem legal aí do Everson e a diferença que ele faz no gol do nosso galão. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que é muito importante, ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quarta-feira de cinzas. Acabou oficialmente o carnaval, entra o bloquinho do futebol. Sábado tem a final do Campeonato Mineiro, Galo contra o Coelho, mas hoje já tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. Segunda fase, Galo e Manaus, 7h30 da noite, o jogo é no Mineirão. É jogo único. Se empatar, a decisão é nos pênaltis. E aí os goleiros, claro, podem brilhar. O Everson do Galo, por exemplo, eu acho que já tá merecendo uma vaguinha na seleção, hein? Estufuzói e Dorival Júnior. Mas agora, eu quero te apresentar a história do Gustavo Silva, que é o goleiro do Manaus. Ele quase teve um fim trágico, mas seguiu no sonho do futebol. Olha essa história. Aos 35 anos e mais de 20 clubes na carreira, com a camisa do Manaus, é como se o goleiro Gustavo Silva estivesse estreando no futebol. Tô vivendo tudo novo. Para mim é tudo novo, cada dia eu tento desfrutar da melhor maneira possível. Esse sentimento tem explicação. O goleiro se recuperou sem sequelas de uma lesão gravíssima que sofreu em julho do ano passado, quando defendia o Glória, time da 2ª divisão do futebol gaúcho. Meu zagueiro deixa a bola para mim, que não estava livre na área, eu pego ela, quando eu pego, o atacante deles veio pela lateral, eu não vi ele. No que ele vem, ele tenta roubar a bola e ele acaba chutando a minha cervical. E na hora, já caí desmaiado. Quando eu volto sem sentir os movimentos do pescoço para baixo. A lesão foi na região das vértebras C3 e C4 da coluna cervical. Por milímetros, não atingiu a medula espinhal, o que poderia deixar Gustavo tetraplégico. Ele passou por cirurgia e ficou 2 meses sem fazer nenhum tipo de esforço físico e com os movimentos limitados. Mas foi durante a fisioterapia que a recuperação surpreendeu aos médicos. Até os médicos eles até assustam porque nem percentual de mobilidade, não perdi nada, graças a Deus. E voltei tudo normal e hoje estou aqui podendo contar essa história. História que recomeça no Manaus, o primeiro clube do goleiro depois da lesão. Na primeira fase da Copa do Brasil contra o Independência do Acre, Gustavo Silva brilhou na decisão nos pênaltis, que valeu a classificação. Muitos colocaram como se ele não teria mais essa condição de voltar, por já ter novamente essa coragem, que é uma posição delicada, né? O goleiro tem que sair da área, tem que enfrentar, tem que atacar a bola, e ele, com muita coragem, com muita maturidade, tem evoluído muito nesse sentido em curto espaço de tempo. Foi o Manaus que abriu as portas para o Gustavo voltar a jogar futebol. E hoje no Mineirão ele vai reencontrar um goleiro que já enfrentou em alguns outros momentos da carreira. Camisa 11 do Tombense, partiu, bateu, pegou, Everson! O Barba tá presente, ele pega mais uma! A última vez que os 2 goleiros se enfrentaram foi há 2 anos, no Campeonato Mineiro, quando Gustavo defendia o Democrata de Sete Lagoas. Espalma Gustavo Silva! Defesão agora do goleiro do Democrata. Hoje, Gustavo Silva reencontra um Everson em grande fase. O Atlético não sabe o que é sofrer um gol a 765 minutos. A 3ª melhor marca dos últimos 40 anos do clube. Um baita goleiro, um excelente profissional também, eu acompanho muito ele fora dos gramados também. É um baita profissional. Muito feliz com você, que Deus continue abençoando a sua vida, sem sustos na carreira, que você possa continuar performando e ajudando a sua equipe, viu? No Mineirão, 2 goleiros com potencial para serem os grandes protagonistas de uma noite de Copa do Brasil. Na Vida Nova, do Gustavo Silva, um jogo que já é especial.
antes mesmo da bola rolar. Ontem o Galo fez o último treino em preparação para essa partida de hoje à noite na cidade do Galo. O Galo tem alguns desfalques, né? O Cuca com problemas para essa partida. O Hulk, por exemplo, tá fora, né? Ele teve uma lesão na coxa direita, tá fazendo fisioterapia. A intenção é que ele volte pro jogo de sábado, final do Campeonato Mineiro contra o América. Olha o Scarpa aqui. Ele deu um susto semana passada, teve um problema no tornozelo direito, mas aqui, ó, o tornozelinho parece que tá bem. Tá treinando normalmente e deve ser novidade para esse jogo. Inclusive, vamos ver o provável time do Atlético para hoje à noite do Cuca, que a gente tá apostando exatamente nisso. Ó, Scarpa tá aqui no meio de campo, claro que se não jogar ele poderia entrar o Rubens por aí, mas a gente acredita que o Galo vai entrar em campo com o Scarpa no meio e o Daverson na frente no lugar do Hulk, já que ele tá fora dessa partida. Fechando o ataque, Coelho pela direita e o Rony pela esquerda, que inclusive falou sobre o adversário de logo mais. Vamos ouvir. Quando se trata de um mata-mata, de um jogo que você pode ser eliminado, então você tem que focar ainda mais, porque nesses jogos aí a gente não pode ser surpreendido. Quando se trata de eliminação, então entrar todo mundo ligado, todo mundo concentrado para isso aí com a vitória, que é o mais importante. A gente já começa inclusive projetando a bola que rola, logo mais Copa do Brasil, Atlético 3, Manaus 0, veja aí. Quarta-feira de cinzas? Para o Atlético, a quarta-feira é de decisão pela Copa do Brasil. A milionária e também democrática Copa do Brasil, que chega à segunda fase. Na primeira fase, o Atlético encarou o Tocantinópolis fora de casa e venceu por 2-0. O primeiro gol só foi sair depois dos 40 minutos do segundo tempo. Um jogo duro em um campo pesado. Jogo muito difícil, campo bem pesado, clima diferente assim do que a gente está acostumado. Calma, mas a gente fez o suficiente. Jogo tenso, né? Mas o importante no final era a classificação e a gente conseguiu. Vamos para mais. Dificuldades também fora de campo. Sem água no vestiário, olha o Daverson tomando banho de copo. A boa notícia para o Atlético é que o jogo desta noite é no Mineirão. Outra boa notícia é a recuperação do meia Gustavo Scarpa, que participou normalmente dos treinamentos da semana após sofrer uma torção no tornozelo. Mas não são só boas notícias. Hulk, o principal jogador da equipe, segue em tratamento de uma lesão na coxa e é desfalque. Uma expectativa muito alta, a gente tem sonhos e objetivos a alcançar nessa competição, então creio que vai ser um jogo mais difícil, a segunda fase, mas o objetivo continua o mesmo, que é classificar e chegar em busca do nosso objetivo final. A semana promete ser intensa para o Atlético, que disputa a primeira final do Campeonato Mineiro neste sábado. Antes disso, tem a Copa do Brasil em jogo único, então foco total no adversário desta noite. O Manaus disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e eliminou o Independência do Acre nos pênaltis. Pra bola leva, partiu, bateu! Atlético e Manaus medem forças esta noite no Mineirão. O Galo é o favorito e busca evitar uma zebra em casa, na perigosa Copa do Brasil. Quando se trata de um mata-mata, de um jogo que você pode ser eliminado, então você tem que sim pensar diferente, tem que focar ainda mais, porque nesses jogos aí a gente não pode ser surpreendido. E já vivenciei bastante coisa quando se trata de eliminação, então com certeza entrar com um alerta, né? Entrar todo mundo ligado, todo mundo concentrado para fazer uma grande partida, e a gente sabe que esse tipo de jogo aí você tem que entrar a milhão para logo fazer o resultado, e isso aí com a vitória que é o mais importante. Nelson Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, a gente voltando para cá. Eu posso projetar um 3-0. Os jogadores precisam ficar ligados. E aí o Rony ali deu. Eu posso projetar, eu posso brincar com o resultado, como eu sempre faço aqui. Mas tem que ter um certo cuidadinho, né? Mesmo jogando em casa, tudo favorável. Desfalque importante, o Hulk não vai estar em campo e tal. Você já aproveita para projetar esse 3-0 pro Atlético aí e me falar que formação você traria, principalmente na linha de frente. Dola, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para os companheiros do estúdio, quem está acompanhando também o programa. Jogo que pode... A gente já viu vários exemplos. O Atlético, inclusive, teve uma experiência dessa já na primeira fase da Copa do Brasil, né? Sempre pode ser um pouquinho mais perigoso do que parece, sempre pode ser um pouquinho mais difícil do que parece.
Acho que a projeção do 3-0, ela é totalmente possível, claro que sim, o Atlético é muito favorito, né? Principalmente porque dessa vez o Atlético vai ter um gramado decente para jogar, né? Isso faz muita diferença. Por outro lado, se a gente for pensar, você citou bem aí, o Hulk não joga, né? E foi o Hulk que decidiu a parada para o Atlético no primeiro jogo também, fez muita diferença ele ter entrado no segundo tempo, né? Não começou a partida naquela oportunidade. Então o Atlético já está vacinado também, né? Podemos dizer dessa maneira, depois da primeira fase da competição, um jogo que acabou sendo bem complicado, né? Decidido mais no fim da partida ali, no meio do segundo tempo, depois do segundo gol, saindo bem no finzinho do jogo. Mas que tende a ser um pouco mais tranquilo pelo que eu falei, né? Vai jogar no Mineirão, um jogo vai ter presença da torcida, vai ter um campo melhor para poder desenvolver o futebol do time, né? Um estilo de jogo do Cuca também que precisa de uma posse de bola bem feita, que precisa de passes curtos, precisa de um domínio com bola no pé, então você ter um gramado com qualidade para jogar faz toda a diferença. E para esse jogo, embora não tenha muito a ver com o que o Cuca tem pregado nesse início de trabalho dele no Atlético, eu acho que ele pode testar o Daverson de titular, assim como aconteceu na primeira fase da Copa do Brasil. Não é o estilo de jogo que o Cuca tem colocado no time. É o que você imagina que o adversário vai apresentar hoje, que te faz pensar assim, porque ficar mais fechado? A tendência é o adversário ficar muito próximo da grande área. Então você tem um cara de mais contato físico, que fica mais à vontade jogando na bagunça ali, na confusão da grande área, pode ser interessante para o Atlético. Mas não tem fórmula também, né? Se entrar com um ataque mais leve, o Atlético também tem total condição de achar os espaços e conseguir a vitória, né? O Rony tem jogado muito bem, é um cara que sabe fazer o famoso falso 9 ali, flutuar nas costas do volante adversário e achar os espaços, né? O Coelho tem jogado muito bem, então acho que o Atlético, se optar por um ataque móvel, também dá para buscar o resultado. Vai ter menos espaço, né? Já que não vai ter o Hulk, eu acho que uma hipótese também é usar o Daverson para ter mais contato físico, uma presença na área, se precisar eventualmente dar uma chuveiradinha, dar um cruzamento, uma quantidade maior de cruzamentos na área pode ser interessante, mas vamos ver o que o Cuca vai planejar aí. Talvez ele continue utilizando o ataque mais móvel, que é o que ele tem feito majoritariamente aí no Atlético até agora. Boa tarde a todos. Elementos não faltam para colocar o Atlético como mega favorito em um confronto desse. Mas aí a gente vem para a parte que é o futebol, né? O jogo ele tem que ser disputado. O Rony deu uma entrevista ontem para Galo TV e ele falou a respeito dessa condição de jogo eliminatório, apenas um jogo, como que ele pode ser traiçoeiro para a equipe principal, né? Para a equipe que é colocada como a principal, para a equipe que é colocada como favorito. Por que eu falo isso? Porque os jogadores, eles precisam também entender a dimensão que é a partida. E não só na questão de valores, o que isso vai agregar aos cofres do Atlético. É entender o sentido do que é a competição e o quanto ela é importante e o respeitar o adversário. O respeitar o adversário é até fazendo gols. Ontem a gente viu na Champions, né, o PSV jogando contra o Arsenal e o Arsenal fazendo gols na equipe do PSV. Pegou o PSV numa noite ruim e foi destruindo, foi fazendo gols. E isso também é respeitar o adversário. Luxemburgo diz isso. Luxemburgo diz isso. E é verdade, e é fato. Então, assim, o Atlético, os jogadores do Atlético precisam entender a dimensão que é o jogo, a importância que tem o jogo e colocar, sim, toda a sua técnica em campo para conseguir uma vitória para cima do adversário do Manaus. Enfim, eu acho que tem toda a casca de que o jogo é um jogo pró-Atlético. Tem a torcida a seu favor, tem a folha do Atlético, tem os jogadores tecnicamente melhores. Bom momento. Um time que não leva gol, mas o Atlético precisa levar isso para campo. Não dá para ser displicente. Precisa demonstrar isso do primeiro ao último minuto, respeitando o adversário. Eu tô com medo do adversário que o Atlético vai enfrentar hoje, velho. Do jeito que o Elton tá falando, mas o Elton é mais comedido. Respeito e medo são coisas diferentes. O Elton é mais comedido. Tem que chegar lá e atropelar. 4-0, 5 se deixar, 6, 7. Ô, bicho, o Manaus não tem condição de enfrentar o Atlético.
E a gente tá falando de um Não, jogo... ele tem condições. Tem, é o adversário dessa noite. Ele se classificou, Não, ele é o condição adversário de enfrentar o Peraí, Atlético. não é o adversário dessa noite? Ele que classificou. É o adversário dessa noite. O Manaus será atropelado hoje. É o adversário dessa noite. Já tem que chamar o pessoal da Polícia Militar, o Maraca, que tem boa relação com o pessoal da Polícia Militar, para fazer um boletim de ocorrência, que vai ser um atropelo no Mineirão hoje. Atropelo. Eu não tenho o menor receio na partida de hoje. Não, mas menor receio. O Elton é um time que não ganha. Justamente É um time que não ganha de ninguém há 6 partidas. Tem um mês que não ganha. Amanhã faz mêsversário que vai ficar sem ganhar, vai chegar ao 7º jogo. O Atlético é um time que está invicto na atual temporada. Eu não vou dourar pílula para isso. É 4-0, sem dó nem piedade. O Atlético hoje, independentemente de não ter o Hulk, independentemente de qualquer coisa, vai atropelar esse time. Vai atropelar. O jogo é em casa, num gramado bom. Um elenco muito mais forte, um momento muito melhor. Eu não consigo ter qualquer preocupação com o Manaus. A minha preocupação é se o Manaus vai chegar bem amanhã. O Elton, não sei se foi o Elton ou se foi o Dólar que falou de displicência. O dólar. Exatamente. Não existe isso. Não. O que eu ia dizer é o seguinte: não existe. Nunca aconteceu no futebol de alguém ser displicente. O que eu tô falando nunca é o aconteceu seguinte, zebra. se tem uma coisa que o Atlético do Cuca não gostou, todos os você times quer da pra NFL. você? Eu não uso porque tem franquias que eu não gostaria de ostentar. Gostaria, verdade. Né? Principalmente Philadelphia Eagles. Ó, o que eu ia dizer é o seguinte: se tem uma coisa que você não pode pensar desse Atlético do Cuca é ser um time displicente. Porque não é. Não demonstrou isso. Antenado, ligado até agora, antenado, ligado e tal, e mesmo sendo um adversário de pouca expressão, sinceramente, eu acho que o Cuca é bem vacinado e conta com jogadores que viveram isso, né? O caso do Rony. Então, eu espero um Atlético hoje, já nos primeiros minutos, colocando a equipe do Manaus em muita dificuldade. E para isso também, pegando um pouco daquilo que você falou com o Dólar, eu acho que é jogo para uma dupla de ataque com Rony e Coelho, indo na linha daquilo que o Cuca tem colocado para o Atlético neste começo de temporada, com Scarpa do lado direito, Rubens do lado esquerdo, os dois volantes ali sendo o Franco e realmente o Menino. Eu colocaria esse tipo de time até para facilitar. O Davidson, ele é um cara que é referência na área, tem a questão que o Dólar disse, um jogo mais fechado, mais truncado por parte do adversário. Mas eu não tiraria essa capacidade. Você tendo o Coelho e tendo o Rony faz muito bem essas vezes também de uma presença dentro da área, faz gols de cabeça, faz gols de bicicleta inclusive, né? Gosta de tentar esse tipo de lance o Rony, e seriam armas interessantes para que o Scarpa pudesse acionar, né? O Scarpa que deve estar muito agradado agora de ter um lateral saudável feito o Natanael, que ora é opção pelo corredor, ora combina com o Scarpa ali, podendo dificultar a defesa. Então eu penso que em um adversário fechado, você tendo capacidade de explorar em algum momento as costas da defesa, porque vai tentar sair em algum momento a equipe do Manaus. E tirando isso, acho que com o Scarpa você ganha mais de trabalho em termos de posse de bola, e o Coelho e o Rony, para mim, são jogadores mais de aproximação, sabe? O Davidson faz bem o pivô, mas sabe aquela bola que, de repente, o Coelho recebe de primeira, toca no Rony, o Rony devolve no Coelho? Acho que essa dupla faria melhor na noite de hoje. Então, mas isso aí pode acontecer mesmo você tendo o Davidson. É porque o Davidson é muito menos móvel. Eu acho que ele tem muita dificuldade. Trio, né? Eu acho que ele faz bem o pivô, a escora da intermediária de ataque para frente. Sim. Eu acho que quando ele tem que buscar um pouquinho além disso, ele já se compromete. O Davidson, eu queria ver ele, Valor, porque eu imagino que vai ser um jogo muito físico, principalmente os embates na defesa do adversário, na defesa do Manaus. Mas o Davidson tem trombado e caído, né? Então, mas falta. Aí não é ele interessante. Ele não começou a temporada bem. Ele não começou bem a temporada, mas é um cara que eu espero algo dele. Eu acredito que ele possa fazer coisas semelhantes como fez no passado recente. Importantíssimo. É claro que são estilos e movimentos dentro de campo bem diferentes do que era o time do Milito. O time do Milito era, assim, afeição pro Davidson fazer o que ele faz. Exatamente. Afeição. E hoje não é esse Ele praticamente modelo. obrigou o Milito a mudar o sistema por conta da importância dele em campo. Então, mas você vai concordar comigo que o time do Cuca, ele se aperfeiçoou
nesse modelo de jogo atual. Hoje ele apresenta pra gente um time diferente daquele Cuca que a gente viu, por exemplo, em 2012 ou 2013, né? Que era então, que usava muito jogo, fazia aquele pivô. Mas agora mudou o jeito de jogar. Mudou o jeito de jogar, mas não despreza a possibilidade de jogar ele hoje. Ele tá no elenco para ser usado. Então... o Cuca tem repertório. Se ele entender em algum momento... A palavra é repertório. Se ele entender em algum momento do jogo, ele pode colocar o Davidson, abrir o Rony de um lado e o Coelho do outro. Mas eu não iniciaria o jogo pensando nisso. Eu iniciaria dentro do que ele vem construindo. Eu tô com o Valor nessa. Eu acho que hoje ter a qualidade dos caras e a velocidade, especialmente pelos lados, faz diferença. Você tendo o Rubens jogando pela esquerda, aí talvez o Scarpa pela direita, ou o Coelho pela direita, o Rubens mais centralizado dialogando com o Scarpa, e uma dupla de ataque com o Rony e Coelho, que são 2 jogadores móveis, eu acho que faz diferença. E o Rony ainda consegue ter essa versão meio Davidson. Se ele jogar como centroavante. Eu acho que o time não perde tanto em velocidade assim. Você continua tendo os jogadores para fazer o corredor. Sim. É um jogo que você vai precisar pouco dos volantes, então o Gabriel Menino vai poder chegar muito na frente, pisar bem perto da área ali, que ele gosta também. Mas você precisa fazer tabela, você precisa fazer um monte de coisa. Mas aí você tem Scarpa, você tem Coelho, você tem Menino, você tem Rony, Arana, tem muita gente. Você tem Natanael, você tem movimentações que te fazem criar possibilidades pro próprio Davidson. Só um ponto. Eu acho o Davidson muito útil, tá? O Davidson só vai segurar um zagueiro perto da grande área sempre. Eu acho que ele vai ter uma sobra com ele, então ele abre espaço pros outros. Só que hoje, eu acho que o momento é do Rony na hora de fazer a escalação. Mas tem um jogador que eu acho que hoje vai ser titular também. Quem? O Alisson. E eu não acho. Pode ser. Só se você tem essa informação. Não. Só se você tem essa informação. Por isso que eu falei, eu acho. Eu acredito que ele vai ser bem utilizado pelo Cuca. Precisa ser, né? Precisa ser bem utilizado muito em pelo desvantagem. Cuca. Mas no momento, eu não vejo ele entrando como titular. De verdade, eu imagino um time hoje utilizando bem o Davidson. Até porque se a gente for pensar que nem nessas circunstâncias de um jogo muito físico, um jogo de Copa do Brasil, que não tem o Hulk, o adversário fechado, não tem o Hulk para jogar, e eu não vou usar o Davidson, então o Davidson eu não sei muito bem o que ele tá fazendo no elenco. Não, mas se ele não vai entrar Você não vai precisar do Davidson nesse contexto, ele vai entrar em qual? Não. Tudo bem, ele pode entrar ao longo do jogo, no contexto de final de jogo. Eu só acho! Mas eu acho que o time não perde, não perde tanto em velocidade e outras características tendo ele, porque eu acho que o Davidson vai ter justamente a possibilidade de empurrar os zagueiros mais para perto da área, prender um zagueiro com ele mais à sobra e abrir espaço para os jogadores que também estão vindo pelos lados do campo, pelo Gabriel Menino, para o Gabriel Menino, que está vindo também de trás como segundo volante. Ele dá opções também para o time que são interessantes numa partida desse tipo, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí o Globo Esporte trouxe uma matéria bem legal aí dos goleiros, né? Desse grande jogo de mais tarde. Goleiro do Manaus que passou por momentos difíceis e tem como referência o Everson, que é para mim, o melhor goleiro em atuação no Brasil. Tá jogando muita bola, vários jogos sem tomar gol, né? Tirou um pênalti contra o Tombense, cara, tá num momento excelente, tá? E depois a gente traz aí os donos da bola, lá no Globo Esporte já trouxe a escalação, confirmando ali o ataque com um trio de Coelho, Davidson e Rony, tá? O pessoal dos donos da bola botou um pouco em dúvida disso, sobre entrar com o Davidson ou não, mas eu acredito sim que o Cuca inicia o jogo com o Davidson, tá? Nesse trio de ataque. Então, quem sabe, no decorrer do jogo, possa entrar aí o Alisson, mas para mim, quem entra em campo como titular é esse trio de ataque. E como o Rony falou aí na entrevista, é um jogo que o Galo é muito favorito pelo elenco, pelo time, pelo peso da camisa, mas é um jogo muito importante e perigoso. Jogo único, mata-mata. A gente não pode dar mole pro Manaus.
como ele bem disse, tem que entrar bem focado para fazer o resultado e poder ficar tranquilo no jogo. Então você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários o que você achou de tudo que foi falado dessa provável escalação. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o like. Rapaziada, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.